Vamos Vamos. respirar profundamente. Vamos abrir o nosso coração. Que a gente possa buscar a sintonia com Ismael, com Eliamar, com Ruiz, com todos os espíritos que estão estudando conosco, que estão no Hospital Santa Cruz, fazendo essa união de sentimentos, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com harmonia e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. A Federação Espírita Brasileira. Primeira página da federação. Algo? Eu marquei o primeiro parágrafo aqui que fala que Ismael volta a concentrar só por causa disso aqui, né, na doutrina de tolerância, de amor, de piedade e de perdão do crucificado. Jesus, onde que está isso? No Logo primeiro após o primeiro vou ler. parágrafo. Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar, no seio dos ambientes espíritas, a necessidade da obra evangélica, no sentido que ressurgisse a doutrina de tolerância, de amor, de piedade e de perdão do crucificado. Jesus. É isso aí. Desculpa, Leda, eu só perguntei porque tem pessoas que devem estar nos acompanhando pelo YouTube e nem sempre tem Assim, para a gente poder falar qual que é o trecho e a pessoa entender o que a gente está discutindo depois, né? E aí, aonde a gente fala assim, ele sempre frisando a doutrina, o espiritismo é a doutrina da tolerância, do amor, da piedade, do perdão. Do perdão. É isso que Jesus nos colocava. Perdão, perdoar sempre. Perdoar 70 vezes 7. justamente. Eu anotei o próximo parágrafo. Alguém Tá. anotou alguma coisa antes? Não, eu não tenho o segundo também. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização dos primeiros dias de 1889, preparara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstumas de Allan Kardec, que através do médium Frederico Júnior forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Vocês veem aí a importância que foi dada pelo plano espiritual para o desenvolvimento. Vou falar uma palavra aqui, mas entendam o que eu quero dizer, do desenvolvimento correto, né? A parte mais importante do espiritismo, que é a parte religiosa, né? A importância que foi dada pelo plano espiritual, que o próprio Allan Kardec veio trazer orientações para as pessoas aqui do Brasil, né? É porque nesse capítulo a gente tem uma ideia, mas isso fixa no último. Essa parte dessa importância da religiosidade e que coube ao Brasil. Quer dizer, coube a todos os lugares, mas o Brasil foi o que abraçou. Mas é no próximo capítulo, não é É que nesse. nos outros países, principalmente na Europa, o espiritismo nasceu como estudo científico, né? Por causa de fenômenos, aquele tipo de coisa, e isso se perpetuou lá. Hoje, o Brasil exporta, vamos dizer assim, a parte religiosa do espiritismo para todos os lugares do mundo. Mas eu faço um complemento, eu concordo com você, mas eu complemento no sentido assim, como que era esse povo? De onde? Do Brasil, naquela, né, vamos dizer, em 1900. Era um povo humilde, não tinha a cultura da Europa, estava começando, estava despertando, né? Dom Pedro tinha deixado muita coisa para a proclamação, mas era um povo humilde. E o que se diz, qual foi o nosso grande exemplo de Jesus? Essa humildade. Foi olhar as pessoas como elas são, sem a parte matéria, sem a parte de se é um cientista ou se é um lavrador. Mas o
qual é o sentimento? Jesus sempre era assim. Ele tratava tanto um quanto o outro igual. Mas E aí não, a gente pode ver o papel que teve da vinda dos escravos aqui para o Brasil, né? Dos negros. Onde que veio trabalhar ou veio dar a base da simplicidade e da humildade para o povo brasileiro, né? Porque a gente não pode esquecer que no início os portugueses que vieram para cá estavam em busca, como a gente leu, né? Eram degredados lá da Europa, né? Ou vinham em busca de riquezas, né? Eles não Riqueza. estavam aí muito, Com vontade eles não de estavam, vamos desenvolver o país, ó, o Brasil vai ser, vamos não, burilar não, 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 sentimentos, não. não. Por isso que veio os escravos. E aí a gente começa a ver que como a coisa é complexa, mas tudo planejado pelo plano espiritual, né? Porque há pouco tempo, né, nesse momento aqui, há pouco tempo tinha vindo a abolição dos escravos, né, da escravatura e da escravidão, desculpe. E a E proclamação. a proclamação da República, então, eu entendo o que você quer dizer, mas nós tínhamos pessoas com inteligência, pessoas com boa capacidade cultural aqui, mas o povo, ele era feito de pessoas simples. Lembrem, né, que veio da Europa pessoas para trabalhar pesado aqui, nessa época, né, para trabalhar pesado. Sim, sim. A partir desse momento da abolição da escravidão, aí sim começaram a vir os italianos, Italianos. japoneses, né? Mas não eram as pessoas da alta sociedade daqueles países, eram pessoas Não. que estavam em busca de oportunidades numa terra nova, né? É. Algo mais nesta página? O parágrafo seguinte, Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou, no campo de suas meditações e de suas preces, a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Então, a Bezerra também trabalhou, ele recebeu, ele tinha dentro das suas preces, né? Então, ele desejava que, sobre a orientação de Ismael, que então o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Sim, a troca, né, que a A igreja troca. tinha feito lá naquela época. É tão difícil, né, aquela época da escuridão, que não Uhum. que não se tivesse o poder, mas o cristianismo puro, que era da humildade, do auxílio, do perdão, Do era perdão. esse sentimento maior. Outra coisa que eu gosto de verificar aqui, né, quando a gente está lendo, são as datas, né? Então, a gente chegou em 1889 com a maioridade do Brasil, não é isso? É, Mas a gente vê que em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, brasileira. ou seja, 5 anos antes já estavam plantando a próxima fase de trabalho de Ismael aqui no Brasil, né? Isso. E aqui se começasse a enganchinhar para Senão ficava um gap, né? Ficava um buraco entre um processo e outro, e não pode se perder tempo, né? não, tem que se na hora que ele coloca todo o projeto tem que andar, É isso aí. né? E vai andando por diversas mãos, né? Não é só Mente Bezerra, mas aí onde você vê outros nomes aparecendo. Uhum. Né? Algo mais na segunda página desse capítulo. Segunda página? A gente fez essa é a primeira. Isso. Na segunda página tem a coisa escrita assim. Então tá. Então, Tem. Também tem, também. Da página, o parágrafo começa com Ismael. alguém antes, na metade do lado da página. Antes desse parágrafo que o Sérgio vai ler, o parágrafo acima começa o tempo todavia. A República, com as suas ideologias novas,
filhas do positivismo mais avançado, criaram os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. O novo Código Penal incluíra o espiritismo nos seus textos e o ambiente era obscuro, sentindo todas as correntes espiritistas a necessidade imediata de união para a defesa comum. E enquanto se balbuciavam protestos a medo, a federação, com a sua prudência e sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça do governo provisório, em que esclarecia devidamente a situação. Os mensageiros invisíveis cuidaram, então, de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Então, olha só também a importância, né? Sempre o plano espiritual, sempre dando aquela Graças a proteção, Deus, né? aquela orientação para que não saísse da determinação que era, né, de fazer a pátria do Evangelho, a divulgação do Evangelho de Jesus, né? Então, a Leda tá tentando se achar. Leda, a gente passou para outra página. A gente teve a federação, fizemos a primeira página. Na outra Página página, 173. a gente a Virgínia leu o terceiro parágrafo. O tempo, É, todavia, E era de estava tudo congelado. Ah, Congelou tá. tudo e eu o som não tava ouvindo nada. Aí eu caí e voltei rapidamente. Dessa vez foi rapidamente. Vamos ver quantas vezes eu vou cair hoje. Deixa eu lembrar. Falando só um pouquinho disso daí que a Virginia destacou, mas mesmo esse problema aí com a lei, né, com o Código Penal, serviu para unir os espíritas do Brasil. Porque cada um ia professar da sua forma a coisa. Mas isso fez com que eles tivessem que se unir para tomar um posicionamento perante o Código Penal, né? Que loucura, né? Já pensou se persistisse até hoje isso? Imagina Né? só. Poxa, meu Deus. A gente tinha contato na Aliança com um grupo de pessoas que estava colocando a doutrina espírita lá em Cuba. E eles falavam as dificuldades que eles tinham para fazer a coisa lá, né? Principalmente com o governo. Os livros tinham que passar, tinham que ser analisados, tudo que eles iam fazer ficava o tempo inteiro. Então, não é uma coisa... O Brasil, ele, nesse sentido, ele é completamente aberto às religiões, às formas diferentes de pensar, embora exista muito preconceito. Mas se a gente for comparar com outros países, aqui é o paraíso, né? Sim. Se eu não me engano, na França ainda, quando se fala de espiritismo, as pessoas olham atravessado, tá? Não é tão 100%. Na Europa não é tão... Aonde ela nasceu, o berço que foi o espiritismo, não há uma divulgação como há aqui no Brasil, né? Os centros espíritas são pequeninos, são pontos, muitas vezes, Na casa de alguém. na casa de alguém. Você entendeu? Não existe os centros como existe. Né? Que nem se a gente que nem assim, se você for falar, se existe em algum local no Brasil, acho que no mundo, um local que nem em Santos, que tem todas os seus templos ali na Afonso Pena, Afonso Pena, Afonso Pena é o exemplo da como que é? Miscigenação das religiões, né? Regiões, tem harmonia todas do ali. povo, né? Tem todas. Espírita, Tem todas igreja, ali. centro. tem os maçons, tem tudo. Tem a Rosa Mística lá, não é? Rosa É Rosa Cruz, Mística, Rosa é, Tem a Cruz, Rosa Cruz. Tem, eu acho que tem centros de Umbanda. Tem Afonso Pena? E é um do lado do Tem. outro, ninguém se importa, se preocupa se o outro está fazendo isso ou aquilo, né? E os espíritos que trabalham em todos, eles só mudam de casa, né? E de roupagem para poder participar em todos os cultos. É verdade. É verdade. Então,
que assim, essa conclusão. Aí a gente vai buscar isso na Europa, né, em Cuba, nos Estados Unidos, não tem. Tanto que quando se abriu essa porta de trabalharmos online, muitas casas brasileiras recebem assistidos do exterior. Por quê? Porque eles estão buscando e lá não tem o presencial. Então, muitas vezes eles fazem o quê? Um fuso horário totalmente diferente, né? Mas eles acompanham porque para eles é aquilo que conforta. Mas lá não tem. Não tem. Imagina a situação, a gente trabalhava na casa espírita em Santos, né? E de vez em quando a gente recebia pessoas que nos procuravam que o padre da igreja que era próxima de lá enviava para a gente. É isso mesmo. E aí, Aí, às vezes, tinha pessoas procurando a gente que não se adaptavam à doutrina espírita, né? Porque isso é questão da pessoa se adaptar, né? A gente direcionar, vai lá na igreja, fala com fulano que... Por quê? Porque o importante não é a religião, o importante é a ligação que a pessoa faz com Deus. Não depende da casa, da forma de pensar, que seja da melhor forma possível, né? e aí a gente estava voltando o quê? A gente fala do cristianismo primitivo. Somente isso, né? A gente volta àquilo que Jesus trouxe. Ele não fala de religião, ele não fala do templo da casa de pedra. Ele fala do cristianismo. Então, um Onde dia, cada um se sente bem, né? É isso aí. É isso aí. bora, Cessé? Nós fazemos o Evangelho no Lar às sextas-feiras pela FEUM online com a Neuza. E tem vários países participando. Com fuso horário muito para frente, eles acompanham. É muito bom ver isso. Porque assim, eles necessitam, as pessoas precisam disso, né? E elas chegam através do quê? Através do boca a boca, de tentando se sentindo bem, através da internet. A internet, sendo bem utilizada, ela é um meio É É, ótimo. por exemplo, nós aqui, dos através dos estudos que a gente faz do acolhimento do amor, por isso que a gente fala para quem participa e estiver gostando, dá o like lá, né, para divulgar, porque o YouTube, quanto mais like você dá, mais propaganda ele faz do teu site. Então, isso vai ajudar Vou em voltar lá. divulgar, né? Vou lá. Vamos lá. Ismael, Agora, disse o Senhor, agora concentra... vem esse parágrafo que é interessante. é, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciastes na Terra. Na pátria dos meus ensinamentos, ó, ele já fala que o Brasil agora é a pátria dos ensinamentos dele, né? O Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. E faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Então aqui essa afirmação aqui mostra, né, ou vem comprovar aquilo que a gente estuda nas escolas, aquilo que a gente falou na imersão doutrinária, que o Espiritismo tem uma
é um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. E quando se perguntou para o espírito qual que era a mais importante, ele falou que a religião era a mais importante. Não que as outras duas não sejam, mas é a religião que é o objetivo de tudo, né? E aí, se a gente for entender religião, religar a Deus, É. você se liga o seu sentimento a uma energia maior. Infelizmente, algumas pessoas acham que o espiritismo, ser a religião a parte mais importante, significa você defender o estatuto, né? A organização religiosa. Na realidade, quando se fala em religião aí, é exatamente isso que a Valéria falou. É o religar o ser humano, o ser encarnado, o espírito a Deus, né? Isso que é a religião. Então, por isso que a gente fala aqui que não importa qual que é o que a pessoa, qual é a religião que a pessoa gosta, né? O importante é que ela possa, através de nós, mesmo professando a sua própria religião, compreender um pouco mais e continua na sua religião. Para a gente não tem problema nenhum. Não a gente ter aquilo que, assim, se a gente conseguir pegar tudo aquilo que a gente estuda e fazer as ligações com Deus, exemplificar, olhar as criações, está perfeito. Mas se a gente só tiver teoria, a gente está longe de Deus. A gente não está ligando, a gente não está abrindo esse ser que somos. É a energia que veio dele. E é por isso que a gente se bate tanto muitas vezes. Porque a gente tem muita teoria. Mas a gente não consegue expandir esse sentimento. Se somos todos energia, se somos todos energia, viemos do Pai, ele também. E cadê essa energia mais leve, mais sutil? A gente está na teoria, então a gente está brigando quem é quem, se essa teoria está certa, se essa teoria está errada, a minha interpretação está certa, se não está. E aquilo que é o principal, que é essa ligação maior, o sentir, a gente perde. A ciência é desenvolvida aqui também, né, na questão do espiritismo, mas o que a gente vê é muita filosofia, né? Então as pessoas ficam falando sobre o espiritismo como uma terceira coisa, ou seja, é uma coisa fora de si. Mas não, a gente tem que olhar o espiritismo, os ensinamentos de Jesus, não aplicado ao mundo, mas aplicado a nós mesmos, porque senão a gente não vai tirar nenhum fruto positivo de tudo aquilo que a gente está aprendendo, né? A gente vai lá, alguém vai fazer uma preleção e é muito bonito, é a mesma coisa que colocar um MP3 player falando lá, porque a pessoa mesmo ela não exemplifica aquilo que ela está falando, né? É por isso que ele coloca aqui a caridade, né? Sim. Caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias. Porque, como disse Jesus, né, no início, fora da caridade não há salvação. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não vivenciar, não exemplificar, são só palavras ao vento, né? Deixa eu ver quanto você tem aí. Não, mais nada. Mas tem o seguinte, o que falta para a gente ainda é compreensão do significado do conceito por trás das palavras, né? Então, o importante é a caridade. Mas o que é a caridade, né? Muita gente acha que a caridade é dar dinheiro na rua, dar dinheiro para as pessoas, é dar comida para as pessoas. Isso também é a caridade, tá? Isso também é a caridade, desde que seja feito no sentido de doação, né? Mas tem gente que simplesmente joga o dinheiro, mas continua sendo o que é. Então tá bom, tá tendo mérito de ajudar as pessoas, mas não está se ajudando, né? Isso que a gente precisa ver, a gente precisa se ajudar e nos ajudando, a gente ajuda o próximo também. Porque a caridade não está no outro. Começa consigo próprio. Consigo mesmo. Ser caridoso Mas aí consigo. o que precisa é a compreensão, né? Como disse o Sérgio.
É a E compreensão. se você compreender, você não vai fazer por fazer, simplesmente. Você vai fazer, porque todo mundo pode fazer, não é? Mas É, quem faz sem, como doação, com o coração, com o sentimento, né? mas isso a gente é um legado, tá? Que a gente recebeu da Igreja Católica. Na Igreja Católica eu fiz catecismo, então eu aprendi que se você cometer um pecado, você vai lá, vai para o padre escuta o que você tem que falar, ele te aplica uma pena lá, que é uma meia dúzia de rezas, né? Aí você faz isso, você está livre do pecado. Então é fácil, né? Eu peco, vou lá, perco um tempo lá com o chefe, e depois eu continuo na minha vida, né? Mas eu continuo dizendo, nessa interpretação, a caridade começa conosco. E o que que significa isso? É a gente se olhar, interpretar os nossos sentimentos, se conhecer, porque a caridade, muitas vezes, a gente se coloca muito na parte que é essa que o Sérgio deu, que é a caridade de você manter a parte material. E a caridade moral. Essa caridade moral que o Evangelho nos traz é aonde a gente precisa, no meu ponto de vista, olhar e trabalhar a nós mesmos para que a gente consiga trabalhar com o outro. Porque quando a gente não consegue trabalhar com a gente mesmo, a gente não vai conseguir trabalhar com o outro. E aí a Tem exemplificação disso é uma parte, né? a gente ouvir o outro, a gente ter o olhar que o outro não está bem, a gente poder sair, a gente ter empatia, né? A gente simplesmente silenciar na hora que o outro estiver tendo uma explosão, isso faz parte de uma caridade, e é a caridade moral. Você falou tudo isso, mas falou do outro. Mas você tem que aplicar a si mesmo. A Por si quê? próprio. Você tem que ouvir o que o seu corpo está falando para você. Ouvir a solicitação que o seu eu está pedindo para você nos seus atos. Então, quando você fica irritado, quando você fica nervoso, quando você fica impaciente, é você falando para você alguma coisa. E se a gente não aprender a escutar isso, não dá certo. Então, a gente tem que aprender a escutar isso e aplicar isso para os outros também, porque quando os outros estiverem fazendo com a gente mesma coisa, a gente tem que aprender. Essa pessoa está gritando. Então, quando alguém fica criticando o outro pelas atitudes que o outro está tomando, a gente está vendo o outro e está olhando a si mesmo. Não é verdade? Isso a gente vem aprendendo no acolhimento de amor. E principalmente no sentido assim, se eu falo do outro, porque aquilo existe dentro de mim, é meu espelho e eu Então tô... você reclama que o outro está tomando uma atitude para ser melhor, né? E aí, se você está reclamando disso, significa que você queria estar tomando a mesma atitude, mas ainda não teve a coragem, né? Não teve coragem de fazer. Bora? Alguém tem mais alguma coisa nesse finalzinho de capítulo? Eu Eu não tenho no tenho. final da página 175. Então lê. As forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização, baseada nos ensinamentos do Mestre, será sempre segura do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade, da sua elevada missão. Eu achei, com relação, me lembrou aquele livro que nós lemos, o Marcondes, que as forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens. Me lembrei dele lendo, né? Isso aí. Mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mais sagradas. Lembrei dele. Porque essas daí são as nossas sombras, é aquilo que a gente carrega.
E aí é aquilo que, assim, se a gente não trabalhar, se a gente tiver essa caridade, ela vai vir, ela vai bater, ela vai vir para fora. E aí, mesmo a gente fazendo bem, como diria Paulo, por que que eu faço o mal que eu não quero, mas o bem que eu quero eu não faço? É isso aí. Um dia a Ainda gente li vai isso conseguir fazer. na aula 9 hoje da defesa psíquica que eu estava vendo da Margarete. Eu fui rever o livro, o meu caderno, e vi essa frase. frase numa das aulas que ela falou. É, frase de Paulo. Bom, terça-feira, o Espiritismo no Brasil.